Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Processo Estocástico e Vibrações Aleatórias, hoje então com a nossa aula número 6. Então, relembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 5, então a gente continuou a discussão de processo estocástico e a gente viu alguns conceitos importantes, né, como, por exemplo, o conceito de ergodicidade e o conceito de espectros, né, onde a gente então aplicava a transformada de Fourier nas funções autocorrelação e com isso obtinha as chamadas funções densidades espectral. Hoje a gente dá sequência então ao conteúdo da disciplina, trabalhando com o capítulo 4, onde o objetivo agora é calcular a resposta de sistemas lineares submetidos a uma ou mais de uma excitações aleatórias. Bom, a gente começa com o item 4.1, né, que seria então uma introdução. E a gente começa definindo, né, o que a gente quer dizer com calcular a resposta de um sistema linear, né, quando submetido a uma excitação aleatória. E o objetivo então é prever, na verdade, as características estatísticas da resposta, né, de um sistema linear, né, com base nas características estatísticas da excitação. Como a nossa excitação ela não é definida por uma função, né, ela é uma função aleatória, automaticamente eu também não posso, né, definir a minha resposta como uma função, e sim a partir de parâmetros estatísticos. Bom, a gente vai estar dividindo os sistemas lineares em três tipos aqui no capítulo 4. O primeiro deles é o que a gente chama de um sistema SISO, né, que vem do termo em inglês Single Input, Single Output, né, uma entrada, uma saída. O outro tipo de sistema seriam então os sistemas MIMO, onde a gente tem então, né, Multiple Input, Multiple Output, né, múltiplas entradas e múltiplas saídas. E por último a gente vai estar trabalhando também com sistemas contínuos. Nesse caso a gente pode ter na verdade infinitas excitações, já que ela é distribuída de forma contínua, assim como infinitas respostas. Eu posso calcular a resposta em qualquer ponto do meu sistema contínuo. Bom, gente, aqui no capítulo 4 a gente vai estar sempre assumindo que a excitação e resposta, né, são processos estocásticos e podem ser considerados estacionários. Então, os conceitos de estacionariedade que a gente viu no capítulo 3 a gente vai estar aplicando aqui. Então, a gente começa com o item 4.2, onde a gente discute, então, os sistemas SISO. E a gente começa, né, relembrando aquela definição da relação excitação-resposta, né, para um sistema linear. Então, se eu representar aqui o nosso sistema linear por essa caixa em verde, né, eu vou ter então de um lado a entrada, que eu vou estar representando por uma função f de t, e vou ter uma saída do outro lado, né, representado por uma função x de t, sendo que o nosso sistema linear é representado, né, por uma função h de t, que é a nossa resposta impulsiva. Aqui é interessante notar que eu estou usando uma notação diferente do livro do Shin, por exemplo, né? O Shin vai usar uma entrada x de t e uma saída y de t, e eu estou usando as funções tradicionais que a gente usa em vibrações. Bom, a gente pode obter a resposta do nosso sistema linear através da integral de convolução, né? Então eu digo que x de t é a convolução entre h de t e f de t, onde isso então é a integral de menos infinito a mais infinito, h de tal, f de t menos tal, de tal. E a gente vai estar utilizando essa definição para estar calculando os parâmetros estatísticos da resposta na sequência. Bom, a gente pode começar então pelo valor médio, né? Então eu vou ter um μ de x, estou assumindo então que ele não varia com o tempo, né? O nosso processo é estacionário, então ele seria então o valor esperado de x de t, e eu vou substituir x de t então pela nossa integral de convolução. Então eu vou ter valor esperado de integral de menos infinito a mais infinito, h de tal, f de t menos tal, de tal. E a gente pode notar que dentro dessa integral, o h de tal é uma função determinística, né? Ela é a resposta impulsiva do meu sistema e eu posso tirar ela dentro do nosso valor esperado. Então o que eu vou fazer, né? A gente lembra da definição de valor esperado, o valor esperado também é uma integral. Então eu posso trocar a posição do valor esperado e da integral sem problema. Então se eu jogo o valor esperado para dentro da integral, eu posso na sequência tirar o h de tal de dentro do valor esperado, e a gente fica então com uma integral de menos infinito a mais infinito, h de tal, valor esperado de f de t menos tal, de tal, onde a gente então reconhece que como a função f de t ela é estacionária, esse valor esperado nada mais é que a média de f, né, o nosso μ de f.
Consequentemente, eu posso escrever então que mi de x nada mais é do que mi de f, né, integral de menos então mais infinito, de h de tal de tal, onde esse então vai ser uma constante. Né? Então, a média da resposta nada mais é que a média da estação multiplicada por essa constante que depende então da resposta impulsiva do sistema. Bom, gente, a gente pode dar sequência e dar uma olhada agora então no cálculo da função autocorrelação da nossa resposta. Então, por definição, a gente vai ter um rxx de tal, né, definido então como o valor esperado de x de t, que multiplica x de t mais tal. E a gente então pode novamente substituir x de t pelas integrais de convolução. Né? Então eu vou ter o valor esperado de integral de menos η mais infinito, de h de tal 1, f de t menos tal 1, d tal 1, e a segunda integral, né, a integral de menos η mais infinito, h de tal 2, f de t mais tal, menos tal 2, d tal 2. E novamente a gente pode trocar a ordem do valor esperado em relação às integrais, né? Eu vou colocar tudo junto das duas integrais, então a gente fica com uma integral dupla, né, de menos η mais infinito, h de tal 1, h de tal 2, o valor esperado de f de t menos tal 1, f de t mais tal menos tal 2, né, o d tal 1, d tal 2. E a gente nota então que existe um atraso entre as funções f, né, que estão dentro do valor esperado, que é igual, né, a tal mais tal 1 menos tal 2. Então, consequentemente, esse valor esperado nada mais é do que a autocorrelação da nossa excitação. Então, no final, a gente pode escrever o rxx de tal como uma integral dupla de menos η mais infinito, h de tal 1, h de tal 2, rff, né, de tal mais tal 1 menos tal 2, então a nossa função autocorrelação da excitação, delta tal 1, delta tal 2. A gente vai ver que a gente consegue resolver e calcular a nossa autocorrelação da resposta se a gente estiver trabalhando no domínio da frequência. A gente vai ver que a gente vai ter uma expressão mais simples. E é o que a gente vê na sequência, então, né, onde a gente calcula agora a função densidade espectral da nossa resposta. Então, por definição, o nosso sxx de f nada mais é que a integral, né, de menos η mais infinito, rxx de tal, e na menos i 2π f tal de tal, ou seja, né, a transformada de Fourier da autocorrelação. Então eu vou substituir aquela expressão que a gente tinha acima dentro da integral, né, então eu vou ficar a integral de menos η mais infinito, depois a integral dupla de menos η mais infinito de h de tal 1, h de tal 2, r ff de tal mais tal 1 menos tal 2, d tal 1, d tal 2, e aí a exponencial, né, d tal. E agora eu vou trocar a ordem dessas integrais, vou jogar a integral em tal para dentro, né? Então a gente fica com a integral dupla, né, de menos η mais infinito de h tal 1, h tal 2, e aí agora a integral de menos η mais infinito de r ff de tal mais tal 1 menos tal 2, e na menos i 2π f tal d tal, né, d tal 1, d tal 2. Então, na sequência, a gente pode fazer uma mudança de variável, onde eu defino uma variável u igual a tal mais tal 1 menos tal 2, de tal forma, né, que dentro dessa integral o tal 1 e o tal 2 são constantes, então se eu derivar eu tenho um du de tal, né, igual a de tal, e se eu isolar o tal, né, eu tenho que tal é igual a u menos tal 1 mais tal 2. Então, substituindo ali dentro da integral em tal, né, a gente vai ter um rff de u, e na menos i 2π u du, e vai sobrar uma exponencial, né, que eu posso tirar de dentro da integral, porque ela é uma função só de tal 1 e tal 2, né, na forma de e na menos i 2π f tal 1 menos tal 2. Bom, gente, a gente pode notar agora que a integral em u, ela nada mais é que a definição da transformada de Fourier, ou seja, a gente tem ali a densidade espectral ff de f, né, e a gente pode então separar, né, as integrais naquelas que dependem de tal 1 e naquelas que dependem de tal 2. O SFF de f, né, é a moção da frequência, eu posso tirar de dentro das duas integrais. Então, a minha primeira integral, né, fica a integral de menos i mais infinito de h tal 1 e na menos i 2π f tal 1 d tal 1. A segunda integral, né, de menos i mais infinito h de tal 2 e na i 2π f tal 2 d tal 2, né, só tem a diferença do sinal de menos, em função do sinal lá em cima,
né? Isso tudo multiplicando o SFF de F. Bom, gente, com isso a gente pode notar que a primeira integral nada mais é que a transformada de Fourier da nossa resposta impulsiva, ou seja, a nossa FRF, H tilde F. E a nossa segunda integral, como ela falta aquele sinal de menos, ela nada mais é que uma transformada de Fourier que dá o complexo conjugado, ou seja, a gente tem o complexo conjugado do FRF. Então, lembrando, o FRF é um número complexo, né? O complexo conjugado vezes ela própria dá o módulo ao quadrado, e a gente conclui no final, então, que a densidade espectral, o SXX de F, da minha resposta, nada mais é que o módulo da minha FRF ao quadrado vezes a densidade espectral da minha excitação. E esse, gente, é um resultado bastante importante e que a gente pode estar utilizando diretamente na prática. Né? Bem mais simples do que né, a expressão que a gente tinha para autocorrelação, e na verdade a gente pode obter a autocorrelação simplesmente fazendo a transformada inversa de SXX de F. Bom, gente, dando sequência, a gente dá uma olhada agora no cálculo da função correlação cruzada entre a resposta e a excitação, né, o nosso RFX de tal, cuja definição, né, é o valor esperado da minha função f de t, da minha excitação, vezes a minha resposta xt deslocada, né, t mais tal. Novamente eu vou usar a definição, né, o cálculo da resposta via integral de convolução, né, então fica valor esperado de f de t integral de menos 20 a mais infinito h de tal 1 f de t mais tal menos tal 1 d tal 1. Vou novamente jogar o valor esperado para dentro da integral, de tal forma que eu consigo tirar o h de t1, então vai ficar dentro do valor esperado, fica simplesmente f de t mais tal menos tal 1, que a gente reconhece que nada mais é que a autocorrelação da minha excitação, né, deslocada. Né? Então a gente passa a ter um RFF de tal menos tal 1. Essa então a expressão para estar obtendo a correlação cruzada entre excitação e resposta. Bom, gente, seguindo nessa linha, né, a gente pode então calcular a função densidade espectral cruzada entre excitação e resposta. Né? Então vai ser o SFX de F, que eu já estou indicando aqui que vai ser uma função complexa, estou usando o tio aqui para indicar isso, e ela nada mais é então que a transformada de Fourier da nossa correlação cruzada. Né? Então a gente tem um integral de menos e tal mais infinito, RF x de tal, n a menos i 2π f tal d tal. E uma primeira pergunta aqui é por que a função densidade espectral cruzada é complexa enquanto a função densidade espectral não é? E a resposta é porque quando eu faço a transformada de Fourier de uma função par, que é o caso da nossa autocorrelação, eu automaticamente tenho uma transformada de Fourier puramente real. No caso aqui, a nossa correlação cruzada, ela deixa de ser uma função par e automaticamente a transformada de Fourier deixa de ser real e passa a ser um número complexo. Vou puxar então o resultado, né, da seção anterior, onde a gente obteve a correlação cruzada e substituir aqui dentro dessa expressão. Né? Então vou ter agora uma integral dupla de menos i mais infinito, o h de tal 1 RFF tal menos tal 1 d tal 1 n a menos i 2π f tal d tal. Bom, gente, na sequência eu vou então trocar a ordem das integrais, né? A integral em tal 1 e em tal, eu vou inverter elas, de tal forma ter uma integral de menos i mais infinito h de tal 1, que multiplica então a integral de menos i mais infinito de RFF de tal menos tal 1 e na menos i 2π f tal d tal 1. Na sequência, a gente pode fazer uma mudança de variável naquela integral em tal, né, de tal forma, né, que a gente pode mostrar que o que a gente vai ter vai ser a transformada de Fourier de RFF, que nada mais é que SFF de F, e vai sobrar uma exponencial na forma de n a menos i 2π f tal 1. É o mesmo procedimento que a gente fez antes, né, gente? Então, substituindo, a gente fica com uma integral de menos i mais infinito, h de tal 1, n a menos i 2π f tal 1, d tal 1, já que o SFF de f eu posso tirar de dentro da integral. E a gente nota então que essa integral nada mais é que a transformada de Fourier da minha resposta impulsiva, ou seja, o h tilde f. Então no final a gente conclui que a nossa a densidade espectral cruzada, o SFX de f, nada mais é que o h tilde f, né, a nossa FRF, que multiplica o SFF, né, a densidade espectral da nossa excitação. Gente, essa é uma expressão super importante, né, porque ela nos permite obter
a FRF de um sistema, né? Diferente da expressão que a gente viu lá quando a gente estava calculando a densidade espectral, onde a gente obtinha um módulo da FRF, aqui a gente tem diretamente a FRF, e essa então é a base dos procedimentos de identificação de sistemas, onde no fundo o que a gente vai fazer, né, é fazer a razão entre o SFX de F e o SFF de F, né, para obter a nossa FRF. Pô, gente, dando sequência ao conteúdo, a gente pode olhar agora um exemplo, onde a gente pega um sistema massa-mola-amortecedor viscoso, né, de 1 grau de liberdade, o nosso famoso sistema MMA, submetido agora então a um ruído branco de amplitude sigma f ao quadrado. Né? Então aqui representando o nosso sisteminha, né, a massa, né, M, né, mola K, amortecedor C, onde a gente tem uma força F de T aplicada e a gente está interessado então no movimento na horizontal da nossa massinha M, X de T. Nesse caso, a nossa excitação F de T, então, como eu comentei, é um ruído branco, né, onde a densidade espectral, o SFF de F, nada mais é que sigma F ao quadrado. Automaticamente, né, a gente conclui que a nossa autocorrelação do ruído branco, né, a gente lembra que ele era um delta de Dirac, né, só falta definir a amplitude, e nesse caso a amplitude é exatamente o sigma F ao quadrado. Bom, gente, então relembrando um pouquinho aqui a parte de sisteminhas de 1 grau de liberdade, né, a gente pode aplicar todo aquele procedimento, né, diagrama de corpo livre, segundo a lei de Newton, a gente chega então na equação do movimento na forma de mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a f. E a gente lembra então que a gente tem para esse sistema, né, uma resposta impulsiva na forma de um h de t, que é 0 para t menor que 0, né, é um sistema causal, né, e 1 sobre m ômega d e na menos que si ômega nt seno de ômega dt para t maior ou igual a 0, né, nesse caso o ômega n raiz de k sobre m, o ômega d, né, era igual a ômega n raiz de 1 menos que si quadrado, e o que si era o c sobre 2m ômega n. Bom, gente, eu não vou novamente derivar isso aqui, né? E também a gente pode, né, usar a forma exponencial para achar a função resposta em frequência, né, FRF do nosso sistema, né, que fica na forma então do h tilde de f, 1 sobre k menos m 2πf ao quadrado mais i 2π fc. Bom, gente, a ideia então é a gente calcular os parâmetros estatísticos da resposta do nosso sistema quando submetido então ao ruído branco. E eu não mencionei antes, mas a gente vai estar assumindo que o nosso ruído branco possui então uma média μf igual a 0. E a gente pode começar, né, o cálculo exatamente através, a partir do valor médio, né, da nossa resposta. Então a gente está procurando então, o nosso mi de x, né, que pela definição, né, que a gente viu seria mi f, que multiplica a integral de menos então mais infinito de h de tal de tal. Nesse caso, então, né, a gente definiu que a média do ruído branco vai ser 0, automaticamente, então, a média da resposta também é 0. Bom, na sequência a gente pode ver, então, a autocorrelação da nossa resposta, né? Então, a gente derivou a expressão na forma de rxx de tal, integral dupla de menos infinito a mais infinito, h tal 1, h tal 2, r ff de tal, mais tal 1 menos tal 2, o d tal 1, o d tal 2. Então a gente pode substituir a expressão que a gente tem para a autocorrelação do ruído branco, né, onde o RFF nada mais é que um sigma f ao quadrado, o delta de Dirac, mas agora deslocado, né, já que o RFF estava deslocado. Né, então eu vou ter um delta de tal mais tal 1 menos tal 2, d tal 1, d tal 2. A gente pode então utilizar a propriedade, né, do delta de Dirac de amostragem para eliminar uma das integrais. Então eu vou fazer isso para eliminar a integral em tal 2, de tal forma que a gente fica com a integral de menos infinito a mais infinito, de h de tal 1, h de tal mais tal 1, d tal 1, onde eu já joguei o sigma f, né, ao quadrado para fora. Bom, gente, essa integral, tá, ela vai ser chamada de um RHH de tal, que é definida como a autocorrelação de uma função determinística, no nosso caso aqui a função resposta impulsiva. Tá? Essa derivação da autocorrelação de uma função determinística, né, onde a gente passa a fazer então a média no tempo, na verdade, né, é derivado no livro do Shin, na página 239, vocês podem olhar lá
para mais detalhes. Então no final a gente fica que a autocorrelação da nossa resposta, o Rxx de tal, nada mais é que o sigma f ao quadrado, né, a amplitude do ruído branco, vezes o RHH de tal, né, o que seria a autocorrelação da nossa função resposta impulsiva. Na sequência, a gente pode calcular então agora a variância, né, da resposta do nosso sistema. Então a gente lembra aqui algumas propriedades. A gente tem então que para um processo estocástico estacionário, que a covariância nada mais é que a autocorrelação menos a média ao quadrado. E a gente viu também que a covariância para tal igual a zero nada mais é do que a variância do meu sinal. Então eu posso usar essas propriedades, né, para estar calculando, né, a variância da nossa resposta x aqui. Né? Então o nosso sigma x ao quadrado nada mais é no final, né, que a autocorrelação para tal igual a zero, já que a nossa média da resposta é zero, como a gente viu antes. Então, substituindo a expressão que a gente achou para autocorrelação, a gente vai ter, né, o sigma f ao quadrado, integral de menos infinito a mais infinito, de h ao quadrado de tal 1, já que o nosso tal é zero, né? Então, d tal 1. E isso é igual, gente, eu posso substituir essa integral, né, como sendo, né, então, sigma f ao quadrado, integral de menos infinito a mais infinito, de módulo de h tilde de f ao quadrado, onde o f aqui seria então a transformada de Fourier da função h. E nesse caso eu estou aplicando aqui o teorema de Parseval, que vocês podem também qualquer coisa revisar no livro do Shin. E a gente pode simplificar ainda mais essa expressão se a gente lembrar da relação entre a densidade espectral da resposta e da excitação, né? O nosso Sxx de f, que é igual então ao módulo de h de f, né, ao quadrado, né, SFF de f. Então, se eu isolar o nosso módulo de H-til ao quadrado, né, e lembrar que o nosso SFF nada mais é do que sigma f ao quadrado, né, substituindo o sigma f que vai cortar, né, e sobra só então que a variância, né, o sigma x ao quadrado é igual à integral de menos infinito a mais infinito de Sxx de f df, né, então a relação. Né, então falta aqui a gente encontrar então a densidade espectral da nossa resposta, e uma vez obtido isso a gente consegue calcular a variância de forma direta. Então vamos lá, gente. Para a densidade espectral a gente usa novamente aquela relação, né? Que o Sxx de f é o módulo de h tilde de ômega de f aqui, né, ao quadrado, SFF de f. E lembrando que a FRF é um sistema de 1 grau de liberdade, né? Vai ser na forma, né, de 1 sobre, né, aqui já na forma do módulo, né? O K menos M 2πf ao quadrado, isso tudo ao quadrado, mais 2πfc ao quadrado, isso tudo multiplicando, né, o sigma f ao quadrado, a nossa variância do nosso sinal. Essa então a forma, né, para estar calculando a nossa densidade espectral de forma direta, né, com base na FRF e na densidade espectral da excitação. Bom, a gente pode usar essa expressão, gente, lá na fórmula que a gente obteve lá para a variância, né? Então a gente vai ter que o sigma x quadrado é igual, né, a hora que eu substituir a expressão de cima lá naquela integral, né, o sigma f posso tirar dentro da integral, né, fica sigma f ao quadrado, integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre o k menos m 2πf ao quadrado, isso tudo ao quadrado, mais o 2πfc ao quadrado df. E a gente pode mostrar, resolvendo essa integral, né, que a gente pode obter uma expressão final na forma de sigma x ao quadrado, nada mais é do que π sobre kc sigma f ao quadrado. Essa então é uma expressão bastante utilizada, né, quando a gente tem excitação de um sistema de 1 grau de liberdade por um ruído branco. O pessoal usa isso aí também para analisar a resposta de um modo de vibração, né, já que eu posso isolar dentro do nosso sistema vibratório e tratar um modo como sendo apenas 1 grau de liberdade. Bom, gente, na sequência a gente dá uma olhada agora então na correlação cruzada e na densidade espectral cruzada. Tá? Começando primeiro com a correlação cruzada, a gente puxa então a relação que a gente derivou anteriormente, né, onde o Rfx de tal é igual a integral de menos infinito a mais infinito de h tal 1, Rff de tal menos tal 1, d tal 1. Então, substituindo então a expressão da autocorrelação da excitação, né, integral de menos infinito a mais infinito de h tal 1, sigma f ao quadrado, nosso delta de Dirac, né, de tal menos tal 1, d tal 1. E novamente a gente usa a propriedade de amostragem do delta de Dirac, né, de forma que o Rfx de tal nada mais é
e o sigma f ao quadrado h de tal. Então, no fundo, a nossa correlação cruzada nada mais é que a nossa resposta impulsiva escalada pelo sigma f ao quadrado. Bom, gente, seguindo então, finalmente para a densidade espectral cruzada, a relação que a gente tinha obtido, que o SFX de f nada mais é que h til de f, SFF de f, ou então substituindo a expressão para FRF no sistema de 1 grau de liberdade, a gente vai ter que o SFX de f é igual a 1 sobre k menos m 2πf ao quadrado mais i 2πfc, que multiplica então o sigma f ao quadrado, a densidade espectral da nossa excitação, aqui no caso do ruído branco. Bom, gente, com isso a gente fecha o cálculo das características estatísticas da resposta de um sistema de 1 grau de liberdade submetido a uma excitação aleatória na forma do ruído branco. O que é importante a gente tirar dessa parte aqui da disciplina, gente? Vocês vão ver que todas as expressões acabam sendo uma função das características estatísticas da excitação e, em geral, da FRF ou da resposta impulsiva do nosso sistema. E isso é bem interessante no sentido de que basta eu ter a FRF do sistema para, com base nessas características estatísticas, calcular as características estatísticas da resposta. E isso é interessante porque vocês vão ver alguns softwares, inclusive, que tem módulos para fazer o cálculo quando você tem uma excitação aleatória, quando na verdade basta você calcular a FRF, o que é o procedimento que a gente já vinha fazendo anteriormente, quando a gente tinha uma excitação também determinística. Então não muda muito, tá? Então não é um procedimento complicado o fato de você ter uma excitação aleatória. Bom, gente, a gente fecha por aqui hoje. Até a próxima aula.